Bom, vamos lá então, pessoal, falar um pouquinho sobre orçamento de marketing, né? É um assunto que gera muitas dúvidas, né? O Jonathan falou que vai participando por aí. Gera muitas dúvidas, né, nas empresas, em profissionais de marketing também, empresários. E quando eu pensei na Redantex, primeiro pelo histórico da Redantex, né? É uma empresa que investiu desde sempre em marketing, né? Mesmo quando a gente tinha menos dados para ter a certeza que investir em marketing dava resultado, né? E quando a gente fala hoje em orçamento de marketing, né? A gente vai falar bastante sobre marketing digital também, porque a partir do momento que a gente teve mais consolidado o marketing digital, e hoje ele está consolidado, a gente pode dizer, ficou mais fácil porque a gente começou a ter dados, né? Para a gente ter certeza que estava dando resultado o nosso investimento em marketing. Só tentar aceitar ele de novo Aceita, aqui. Maud. Aceita ele, Maud. Ele deve estar lascado no Aceitei. quarto depois. Aceitei, Vou mas ter acho que que não até vai dar live, certo tem que de até novo. live. Eu acho que sim. Até Então, é a melhor pessoa para falar sobre desde quando que a Redantex pensa, né? Investe muito em marketing, realmente é o Jonathan, né? Que tá ali desde o do comecinho. E eu entrei na Redantex em si em 2019. Então, de lá para cá, a gente já investia, mas passou a investir mais e mais consciente, mais estruturado, né? Porque mais importante do que tu ter um orçamento definido é tu saber para onde tu quer ir, né? Então, não adianta tu estabelecer um orçamento, ter uma verba, se tu quer tirar para tudo que é lado, ou se tu não tem clareza de quem é o teu público, ou se tu não define estratégias para fazer isso, né? Então, eu vejo que a Redatex ela sempre foi muito pé no chão em relação a isso, né? Todas essas ações que hoje culminam em ter um orçamento de marketing, né? Tem um setor bem estruturado, elas vieram acompanhadas de um norte, né? A gente saber exatamente aonde a gente está indo, aonde a gente quer chegar e criar uma estratégia para alcançar esse objetivo, né? Então, isso eu vejo que é bem importante, saber para onde que se quer ir. Muito mais importante do que apenas ter um número lá à disposição, porque se tu não tem essa clareza, tu não vai investir adequadamente e os resultados desses investimentos também não vão vir, né? não, com certeza. E quando eu pensei em vocês também, o que eu acho que é bem importante também, nós temos realidades diferentes, né? Entrando um pouquinho na questão do orçamento de marketing e vamos fazendo links com a Redantex. Nós temos realidades diferentes a nível Brasil, né? Por exemplo, a Júlia trabalhou em várias empresas também, né? Como gestora de marketing, tu também, né, Gabi, trabalhou em várias empresas e provavelmente vocês viram orçamentos diferentes, viram formas de lidar com esse orçamento de marketing de forma diferente, mas o que eu consigo ver hoje é que a gente só de estar falando desse assunto já é uma evolução muito grande, né? E uma das primeiras coisas que vem na cabeça do empresário é, vou fazer um orçamento de marketing, a primeira coisa que ele associa é, eu vou ter que gastar mais. Só que quando tu faz um orçamento de marketing, tu pega lá todos os teus custos que tu tem, né? Ah, tô fazendo, sei lá, marketing digital, tô gastando tanto, tô fazendo alguma outra ação off, tô gastando tanto. E tu traz tudo isso para uma planilha, enfim, tu consegue ver também o que tu pode cortar que não está te dando resultado. Então, Exatamente. então isso é muito importante. E é que nem um orçamento de despesa pessoal que a gente tem. Às vezes a gente olha lá e diz, opa, isso aqui eu não preciso gastar. Então o orçamento também é uma forma da gente conseguir ter resultados melhores porque a gente vai conseguir controlar melhor. Eu até fiz um teste, né? No chat GPT hoje à tarde, estou fazendo alguns testes, né? E fiz a pergunta qual que era a principal dúvida, né, das pessoas quanto ao orçamento de marketing. E a resposta dele foi muito perfeita. Eu até vou ler aqui para vocês, né? Ele fala que depende de vários fatores, como o tamanho da empresa, o setor que opera, quais são os objetivos, que foi o que a Gabi falou, a concorrência, a disponibilidade de recursos financeiros, e que não existe uma resposta única, né? Então, isso a gente pode ter certeza também. Eu até falei com vocês, mandei a pesquisa sobre. Saiu uma pesquisa
agora recentemente, da FGV com o mundo do marketing, com um panorama geral do marketing no Brasil. E, se eu não me engano, faz muito tempo que não saiu uma pesquisa sobre o panorama de marketing no Brasil, assim, boa, né, que a gente possa confiar. E até para a gente ir conversando, né, nos últimos 2 anos, 2021 e 2022, é uma amostra de 360 gestores de marketing do Brasil, né? E eles foram questionados sobre se o marketing iria ganhar mais relevância. Então, 2021 e 2022, o marketing ganhou mais relevância, 71% para esse público. E 2023, 2024, nas empresas que esses diretores trabalham, o marketing tem previsão de ganhar relevância em torno de 81%. Então, vem crescendo muito mais. E o que é importante é que, agora fazendo link com a Redantex, é o que vocês falaram, né? Eu me lembro, o Jonathan, né, estava no início da história, ele é um entusiasta do marketing, né? Então, desde o início lá que tinha Redantex Festa e Redantex Embalagem, ele já investia pouco, né? Fazia aquele investimento dele, mas ele tinha muita certeza que aquilo ia dar certo e que era uma construção. Me lembro da gente fazer muitas reuniões e ele falou, cara, tranquilo, sei que é uma construção, sei que a gente vai evoluir, que a gente está plantando alguma coisa. Ele sempre falava isso, sei que a gente está plantando alguma coisa. Porque Né? E até hoje a quando gente a olha gente para... começou o trabalho, inclusive contigo lá atrás, né? Era tudo muito novo. Vocês também começaram até com a parte de marketing digital muito cedo, né? Então, era meio que desbravar isso dentro da nossa realidade, porque tu via grandes empresas trabalhando, investindo e tendo uma ação, mas dentro da nossa realidade de cidade pequena, de uma empresa pequena, era algo que realmente era meio ousado, né? E muitas vezes o Jonathan vinha com algumas ideias voltadas para o marketing. Eu né, tenho um MBA em marketing e experiência na área de marketing. E eu às vezes achava, nossa, ele tá viajando demais, ele tá indo muito além, né? E na verdade não, ele realmente sempre acreditou que isso funcionasse, que isso desse certo, desde que a gente tivesse a estratégia correta, né? E isso foi muito forte, foi se concretizando gradualmente, passo a passo, a gente foi concretizando essa visão dele, né? E essa crença que ele tinha que realmente ia dar certo, né? Então foi passo a passo, não foi um salto, não foi um negócio que tu faz sem planejar, mas por outro lado, tu tem que ter sim essa confiança, né? Sem ver o resultado, porque muitas vezes é isso. Tu vai confiar através das suas estratégias, dos seus estudos e análises que tu vai fazer, mas tu tá construindo, tu tá plantando exatamente isso que tu comentou, Mauri. Até para complementar, né? Eu tô na Redantex desde novembro, 21 de novembro, né? No finalzinho do ano, então faz tanto tempo. Acompanhei aí o final do trabalho, a gente acompanhou um pouco da consultoria do Mauri, né? Trabalhou juntas no final do ano passado. E me chamou bastante a atenção a visão do Jonathan com relação ao marketing, que apesar de a gente já estar trabalhando, já estar investindo, já vem investindo há uns anos, ele está sempre olhando lá na frente. A gente busca referências, busca atualização e ele vem e traz mais, né? Está sempre enviando. Olha o que eu vi, Isso... olha o que eu... Não existe zona de conforto, né? Não. Né, isso é muito importante porque a partir do momento vocês têm vários, vamos dizer assim, fornecedores, vamos chamar, né, pessoas que vêm de fora, né, consultores, né, para trabalhar com a Redantex. E a partir do momento que o gestor ele acredita na ideia, isso faz total diferença. Porque a partir, se tu tá falando com o gestor e cada coisa que tu vai fazer, cada passo que tu vai dar, tu é questionado, né? E a gente sabe, né, nós profissionais de marketing, que o quanto a gente estuda e tem que se atualizar diariamente, né, para estar, vamos dizer assim, antenado no mercado, a gente sabe o quanto frustrante é e para ambas as partes, né? Então, ter alguém que acredita, né, no poder do marketing faz muita diferença. E teve uma frase, ano passado a gente estava fazendo planejamento, teve uma frase da Júlia que eu não esqueci mais.
A Julie falou, nós estávamos falando, vamos aprovar a porcentagem de marketing e tal, e a Julie falou, meu Deus, aprovar qualquer 50 pila é difícil. E eu olhei para ela e falei, cara, é muito verdade essa frase. É muito verdade essa frase. Nós estávamos Pra falando em todo mundo que já aproveitar. trabalhou em empresas, né, sabe a realidade de Uhum. aprovar um banner, qualquer coisa é difícil, né? Completo, que seja, sabe? Uma coisa simples. Mostrar qual é o retorno que esse dinheiro vai trazer, né? E isso é muito ligado ao marketing, até eu vou trazer um pouco da experiência, né? Eu trabalhava com serviço e não é um produto. Isso é a diferença com a Redantex, né? Então, o serviço, tu tem que estar aí à disposição e o cliente tem que lembrar de ti na hora que ele precisar. Não é a mesma coisa que tu anunciar, por exemplo, um produto, ou, enfim, trabalhar a venda de um produto, o cliente vai lá, compra, tu sabe o quanto retornou, tu sabe que voltou esse, né? Que valeu esse investimento. E aí, eu ia falar do serviço, como é que eu vou provar que eu vou investir esse valor para ser lembrado, para na hora que ele precisar, ele lembrar da minha marca. Então, eu passei por um perrengue, assim, eu acho que eu aprendi muito nesse tempo, vendendo serviço. E aí eu pensei, gente, eu peguei toda a entrada do mercado digital, assim, dentro do ramo do automotivo, né, oficinas, e era uma franquia, e aí eu ficava, nossa, era tão difícil, né, um mercado tão engessado, e se Eu ia abrir. falar, não é um mercado fácil, né? Para entrar no E digital, né? aí eu cheguei e pensei, gente, como é que nós vamos provar isso? Mas tem diferenças, vou dizer, tem diferenças. O olhar que o gestor dá sobre o marketing, sobre a importância, muda bastante. Isso faz a E empresa conseguir se posicionar diferente também, né? Imagina, a gente começou a pensar em marketing, em tráfego, em mídias, muito antes de começar a fazer realmente, né? Então, tinha já uma pessoa responsável que realizava desenvolvimento de artes, que já tinha um olhar para o Instagram, quando eu brinco, né? Até o Mauri, a gente trabalhou antes ainda de entrar na Redentex, a gente lançou um infoproduto. Então, a gente entrou quando tudo era mato, né? E aí a gente foi aham. descobrindo, crescendo junto também, né? Vendo como é que o nosso mercado se comporta. Porque uma coisa bem nítida para mim, que trabalhei no ramo gráfico, no da joia, e agora, né, mais recentemente, né? Mas não há pouco tempo, com a linha de expositores, embalagens, mostruários, a gente vê que é aquilo que o Mauri falou, né? Depende muito do ramo e não existe uma fórmula mágica que vai funcionar. Mesmo no mesmo segmento, às vezes duas marcas diferentes podem ter estratégias muito parecidas e ela vai se comportar de maneira diferente. Por quê? Porque o produto é diferente, porque a forma de atender é diferente, porque a forma de visualizar ou abordar o cliente ela muda, né? Então é bem importante a gente entender qual é o papel de cada empresa dentro, né, desse cenário que ela mesma monta. Porque o mercado ele é um só, mas o cenário que tu monta para tua empresa ele é único. A forma com que tu te comunica, a forma com que tu cativa, qual vai ser o teu diferencial, né? Mesmo empresas de segmentos do mesmo segmento ou similares, elas se comportam diferente porque elas têm produtos, comportamentos, estratégias diferentes também. E não adianta querer colocar todo mundo numa caixinha e dizer, testei, o Mauro sabe, testamos isso na Redentex, funcionou, vamos aplicar em outro negócio. É difícil, cada negócio é único, cada comportamento, né, mesmo da equipe, a forma com que ela gera né, as demandas que surgem, como ela atende essas demandas, tudo isso também muda muito, né? A minha experiência anterior, ela é anterior à era digital. Então, trabalhei nas empresas que eu trabalhei, a gente tinha uma forma de abordar o digital muito crua. Por exemplo, criava-se um e-commerce e achava que ele ia vender sozinho. Não tinha ainda essa história de tráfego que estava ali, que tu, né, estudava, virou uma ciência, tráfego virou uma ciência, né? E na época não tinha, então as pessoas achavam que ter um site já era suficiente para vender. Então, às vezes, investiam um horror no site e não conseguia canalizar ninguém para ele. Tu não conseguia atrair o cliente. Aí tu ia ter que ir pro off para chamar as pessoas pro on, porque tu não tinha como chegar até elas.
Uhum. Então, uma evolução muito grande que né, eu percebi que a Redantex se adaptou de uma maneira rápida, fácil. Fácil não, né? Bem trabalhosa, eu digo, mas conseguiu se adaptar. E a gente pega no meio de uma pandemia, onde todo mundo foi para online. Aí, onde era mato, virou São Paulo, né? Tá lotado, cada portinha que tu abre tem alguém saindo, querendo que tu entre na loja dele, né? Então a gente também passou por essa fase, onde não tinha nada e onde estava todo mundo ali dentro disputando espaço de atenção e mercado e chegando em todos os lugares, né? Então tudo isso é importante tu ter esse orçamento, tu ter essa previsibilidade do que tu pode fazer, porque com base nisso tu consegue focar no teu público, né? A Redantex ela não atende todo mundo, não é todo mundo que a gente atende. A gente gostaria, mas a gente já consegue identificar quem é mais perfil Redantex, quem está migrando para esse perfil, ou quem realmente a gente ainda não consegue atender por diversos fatores, né? Seja por questões geográficas, seja por produto, seja por posicionamento de preço, enfim. Então, tudo isso a gente passou por todos esses processos, sabe? Às vezes a gente olha, alguma coisa que a gente faz que é legal, que funciona, né? Mas a gente sabe como a gente testa, quanto a gente erra, o quanto a gente ajusta. Todo dia a gente ajusta, né? E o orçamento ele é isso também, é tu olhar para ele todo dia. É tu conseguir ver nele melhorias. Seja em relação a definir o canal que tu vai atuar, porque não existe só o online, também existe o offline. E ele também tem que fazer parte do teu orçamento, né? E também através de pessoal, ferramentas, porque tudo isso está englobado ali, né? Às vezes a gente pensa que o orçamento de marketing é só para mídias pagas, enfim. Isso é bem importante, né? O pessoal de marketing também está dentro desse orçamento, né? Tem, Muito. tem várias. Equipamento. Tu Eu sabe o que eu vou te... tava pensando? Pode... E Gabi, só para fazer um link, quando tu falou, né, de um tempo atrás, nós somos da mesma geração, então a gente conseguiu ver essa transformação, principalmente dentro do marketing, né? E aí eu tava pensando assim, a Gabi, né, na época que trabalhava, que era gestora de marketing da Credial, conseguiu vivenciar também, né, dentro do marketing essa transformação. E hoje com os dados, né, do marketing digital, fica mais fácil para investir, porque a gente consegue medir com mais facilidade. E eu sempre falo para os meus clientes também, o que for off, fez alguma ação off em tal lugar. Poxa, quando chega na loja ou quando chega, sei lá, no ponto de venda, tenta perguntar de onde que essa pessoa veio, para te poder, de uma certa forma, entender que aquele valor que está investindo também, de tal forma, a pessoa ficou sabendo através daquele canal, né? Porque o pessoal faz muito pouco isso, né? Então é meio que uma cultura que vai se criando, né? De ter, vamos dizer assim, um guardião do orçamento de marketing, para depois olhar para ele e dizer, poxa, aqui me deu tal resultado, aqui eu não consegui medir 100%, né? Porque aquilo lá, o digital a gente consegue hoje, vamos lá, 99% a gente consegue medir. Mas outras questões é um pouco mais difícil de medir, né? Então a gente passou por essa transformação aí e hoje eu acho que está mais fácil, não tá barbada hoje tu investir em marketing, porque tu consegue medir boa parte das coisas, né? Só que as pessoas querem ver o retorno muito rápido. A gente vê isso, né? Que as marcas, as empresas, elas querem investir um mês e no mês seguinte já ter resultado. E a gente sabe que a realidade ela não é tão simples assim, né? A gente tem que ter persistência, a gente tem que ir lapidando esse caminho. Porque tu não tem a fórmula mágica que vai te fazer chegar nesse cliente e ele vai estar quente para comprar. Então, muitas vezes não está quente para comprar, beleza, tu chegou até ele é um potencial cliente. Mas ele não está com interesse de compra naquele momento. E aí, demora um tempo para comprar. Depende do setor, o cara não compra. Sei lá, eu tava vendo antes um vídeo sobre carros de luxo. Então, daqui a pouco tu chega no cliente do carro de luxo, olha a Cintia aí, que linda, Serafina tomando conta, tu viu?
Tu não chega num cliente, o cliente de carro de luxo, tu até encontra esse cliente. Mas será que ele está no momento de compra dele? Ou se tu tá ali realmente entrando, como a Júlia comentou, né? Tu chegou lá para criar uma lembrança de marca, para daqui a um tempo, quando ele precisar desse serviço ou desse produto, ele ter essa lembrança. E eu falo muito como eu trabalho com exposição, com vitrine, com todo esse contato com o cliente, eu sempre falo, né? Que muitas vezes o cliente está passando na frente da tua loja e ele está vendo aquela vitrine. E o orçamento de marketing é a mesma lógica. Ele está vendo aquela vitrine, mas ele não quer comprar nada naquele momento. Mas cada vez que ele vê, ele tem esse contato com a tua marca, ele tem que botar na cabeça dele que lá é o melhor lugar que ele vai encontrar determinado produto. E aí sim, quando chegar o momento de compra dele, ele vai lembrar da tua marca. E aí é muito mais fácil ele realmente entrar ali, realizar uma compra, porque ele já está fidelizado. Ele já colocou na cabeça dele que é ali que ele vai encontrar o que ele quer, né? Então, muitas vezes, quando a gente fala em investimento de marketing, é persistência. E é ter consciência que o retorno, ele às vezes não é tão imediato. E é A jornada de... né, Vai lá, Julie, perdão. Pode falar. objetivo. Às vezes tu não tem como trazer muitas vezes tu não consegue dizer investir X e retornou 2x. Não. É o momento Sim. ele comprar que vai gerar essa demanda, né? E vai lembrar da sua marca. A jornada de compra de carro é muito boa. Foi a que eu vi também, quando tu falou do exemplo, do case, né? O pessoal acha que é assim, mas ela é assim. E a mesma coisa imóveis, né? Eu me lembro muito bem uma vez, um cliente, não era de... Eu estava só acompanhando, né? Vamos tentar montar a jornada do cliente, né? Toda certinha lá e tal. Eu disse, gente, pelo amor de Deus, vocês sabem quantas coisas tem por trás dessa decisão? Valor, né? Uma compra de alto envolvimento. Não é uma coisa que tu vai na prateleira do mercado e, poxa, ou é esse produto ou aquele, e eu vou comprar alguma coisa de R$ 5. É uma compra de alto envolvimento, né? Então a jornada, ela vai, volta, o cara tem que pensar, às vezes tem outras pessoas decidindo junto, né? Então um dado que eu achei interessante aqui e pra gente debater, sempre o pessoal pergunta, tá, mas se eu tivesse uma média mais ou menos para mim investir em marketing. Na última pesquisa da FGV com o mundo do marketing, né, com 360 gestores de marketing do Brasil, nos últimos 2 anos, 55% das empresas investiram de 1 a 5% do faturamento. Depois vem de 6 a 10% do faturamento, 15%. E aí depois se quebra em outras porcentagens, 16 a 20%, acima de 20%, aí com porcentagens menores. Mas eu acredito que o 1 a 5% do faturamento bata com... representativo, né? Já é bem representativo, né? Conseguir trabalhar dentro e conseguir manter o que tu se propôs, porque em alguns momentos a empresa vai passar por momentos mais difíceis, né? A gente tem questão de sazonalidade na maioria dos mercados, então vai ter meses que tu vai ter um giro mais baixo, uma venda menor, e aí a gente vê que as empresas estão apertando, e elas apertam da onde? Dali. Então, eu vejo que ter a persistência e conseguir manter essa projeção e executar essa projeção, ela às vezes é mais importante do que o percentual que tu vai investir. Porque quando tu consegue ter uma estabilidade e desenvolver um trabalho, por exemplo, de 1 ano, tu consegue começar a medir e entender esse comportamento. Porque como a gente tem, né, no nosso caso, a sazonalidade mais alta, ela é próxima ao Dia das Mães, e depois ela se encaminha ali por setembro, outubro, né, e muito mais forte em novembro. Então, claro que o desempenho, o comportamento do nosso consumidor, ele muda essas datas, né? Então, ele acaba que em alguns momentos, a gente precisa vender para ele, a gente tem que convencer esse cliente que ele vai fazer um bom investimento realizando uma compra, porque ele vai estar melhorando o negócio dele, vai estar melhorando a exposição, vai conseguir atrair mais clientes, consequentemente vai vender mais. Mas em determinados momentos o mercado ele te compra, né? Então, perto dessa sazonalidade, as coisas acontecem muito mais naturalmente.
E a gente tem que entender como é que funciona esse ciclo, inclusive dentro dos nossos investimentos de marketing. E estrategicamente, às vezes, direcionar para os momentos mais críticos, uma verba um pouquinho maior, para os momentos mais fáceis, talvez a gente não precise investir tanto, né? E conseguir ir trabalhando esse percentual, que independente de qual seja, seja previsto e seja mantido, né? Não seja a primeira coisa que as empresas cortam quando eventualmente tiver alguma dificuldade aí no caminho, porque é isso que vai gerar novas vendas, é isso que vai trazer os clientes para dentro. E hoje é um tiro no pé, né? Tu cortar. Porque Exato. uma vez, ok, apertou um pouquinho, eu vou cortar o marketing, né? Hoje em dia tu corta o marketing da empresa, Mas eu vou te né? falar que se tu tem estratégia e tu corta, é um tiro no pé. Agora, se tu não sabe para onde tu tá indo e tu corta, também não vai mudar nada, porque tu tá investindo mal, né? Então, ter a Sim, tem estratégia, ter a essa. ajuda de uma pessoa que vai te direcionar, né? No caso, uma consultoria, um profissional interno na empresa, ele vai te ajudar a fazer escolhas boas, né? Daqui a pouco, não consigo. Constância é a chave, é isso aí, a Paty falando. Eu vi que a Lúcia aqui também tinha dado um oizinho, disse que tá curtindo bastante aí. Mas além da constância, é a gente saber para onde a gente está indo, né? No nosso caso, a gente já, em alguns, a gente é que nem investimento, né? A gente diversifica os nossos investimentos. Nós não estamos com as moedinhas no mesmo cofrinho, né? A gente está em diversas plataformas diferentes, no online, no físico, tentando trazer uma experiência completa para esse cliente, né? Mesmo que hoje a gente E tenha uma aí, questão de tráfego e tudo, não é milagre, né? Não é milagre. sim, e é bem importante o que tu falou, porque vou começar a fazer um orçamento de marketing, então vou destinar X% do valor. O quanto é importante, quando for fazer esse orçamento de marketing, sentar alguns dias e analisar isso com frieza, com uma visão estratégica. Porque Uhum. não dá para ti realmente, vou definir ali, sei lá, vamos lá, 5% do meu faturamento e distribuo durante os meses. Não faz sentido, né? Que nem tu colocou, tem meses que eu vou ter mais ações, que, né, tem meses que eu posso baixar um pouco, tem meses que eu vou sentir. Então, é importante que seja feito de forma estratégica e que seja, né, a cada período seja revisado e seja visto se está seguindo ou não, né? Está trazendo os resultados, né? E essa divisão, né? Onde eu invisto, né? Online, offline, dividir as moedinhas, né? Do potinho, tem muito a ver com como o teu público compra e onde teu público tá, né? E apesar até das diferenças de venda de serviço e produto, né? Uma coisa é igual para qualquer profissional de marketing que vai pensar num orçamento é isso. Entender a jornada de compra, onde ele observa, né? E a Redantex, ela ataca em vários, cara, ela é multicanal, né? Ela tem e-commerce, ela tem loja, tem canal online, né? SDR, tá em feiras, enfim. Onde no eletrocardiograma, né, da compra do cliente, ele encontra a Redantex em diversos Todos os momentos, lugares. em diversos lugares, sabe? E aí a gente vai cercando, não é cercando, né? Mas a gente entende o momento da compra, o caminho que ele faz e se faz presente naqueles lugares, né? E até a questão do que uma coisa que a gente trabalha muito forte e que é importante, né? É tu criar uma conexão com o cliente, tu oferecer algo para o cliente além do que um produto, né? E tu ter responsabilidade com o que tu oferece para ele. Então, hoje, a gente, por exemplo, hoje não, né? Há muitos anos, a gente desenvolve conteúdo semanalmente, no Insta, no YouTube, curso e tudo mais. Para quê? Para que o cliente, além de comprar o nosso produto, ele saiba utilizar. Que ele possa, Perfeito. através do nosso produto, extrair o melhor do que ele tem. O melhor que está na mão dele é aproveitar de diversas formas. Então, todos os produtos já são pensados para isso e é nosso papel educar o cliente para utilizá-lo. Por exemplo, a gente vende para um lojista que vai vender joia. O negócio dele é joia. A exposição é o nosso negócio. Então, nós ensinamos ele a minerar a exposição para que ele venda a joia. Então, isso é uma caminhada, ela é longa e ela não é fácil. Ela é árdua porque ela é constância.
E todo mundo se perde aí, né? Porque tu faz story uma semana, ou tu faz um patrocinado num post e tu acha que agora as portas vão se abrir. Quando a gente sabe que precisa ser persistente, precisa ser consistente. Além de persistente, tem que ser consistente, tu entregar algo que realmente agregue para esse cliente. E isso é um desafio muito grande, né? Exatamente, paradoxo da jornada do cliente. Exatamente. E assim, ó, e cada dia muda. E agora com essa história de algoritmo e meta, a gente fica que nem louco batendo a cabeça, mas faz parte do nosso trabalho, da nossa realidade e faz parte da estratégia que a gente está trilhando, né? A gente escolheu estar nesse meio, porque hoje em dia ele não é mais uma opção, né? E a gente precisa conviver com esses percalços que acontecem por aí também. Uma vez a gente tinha menos empresas, vamos falar do mundo digital específico, né? A gente tinha menos empresas, né? Então, as empresas começaram, eu preciso entrar no mundo digital, aí depois se tornou básico, aí eu preciso fazer tráfego, aí se tornou básico. Então, que nem tu falou, hoje o mundo digital é São Paulo, né? Tá todo mundo. Então, se tornou muito mais difícil tu ter sucesso. Aí entra a palavra, né, que a Paty compartilhou com nós aí, é constância, né? Constância, seguir, porque as marcas que têm constância e isso eu acho legal também da Redentex, que a Redentex precisa contratar alguém, a Redentex vai lá e contrata. Não freia, porque tem marcas que vão até um ponto e não passam daquela linha. Bah, já estou investindo tanto, bah, acho que aqui tá bom. Só que se começar a investir mais, já está dando resultado até esse ponto. Começar a investir mais, vai ter muito mais resultado. Eu até estava conversando com o Jonathan essa semana, e aí ele pediu, qual que vai ser o assunto? Eu disse, cara, vai ser isso. Não vou participar. Não vou participar. Ele até comentou aqui. E esse ponto específico, eu sempre me lembro muito da Redentex. Eu falei para ele, cara, quando vocês chegaram num ponto que vocês tinham que, ou, né, vou ficar aqui, ou, vamos botar o pé, vamos lá, a gente tá fazendo o negócio certo, vamos continuar, vocês, né, decolaram. E eu vejo muita marca, já investi, sei lá, vamos lá, já investi meus 3 mil aqui em tráfego pago, vou parar. Tô dando exemplo, né, de algumas questões. Mas passar essa linha, ela é muito importante. Você aceita ele aí, Mauri? Eu aceitei já. Eu já aceitei aqui. Eu aceitei umas 4 vezes já aqui e não entrou. Ele comentou aqui, também é importante pensar quando montamos um orçamento, dividimos em qual ponto queremos atingir. Vendas, marca, social. Sim. Isso é bem importante. Sabe que a Júlia já estava conosco quando a gente finalizou o plano desse ano, né? E a gente cercou, né? A gente criou uma teia, que é todos os momentos que a gente vai ter ponto com o nosso cliente, vai ter contato com o nosso cliente, todos os pontos, né? E aí isso engloba isso também. Porque a Redentex tem sim a questão de, quero vender o meu produto, existe, óbvio, né? É disso que a gente vive. Mas eu quero fortalecer a minha marca, porque o trabalho que nós fazemos por trás desse produto, ele é muito legal e a gente precisa mostrar isso para o mercado. Marca. Social, a Redentex há 10 anos tem um projeto junto com a APAI aqui de Guaporé. Então a gente também trabalha para divulgar isso. Porque a gente tem um projeto social com a PAI? Não, porque é algo que parece pequeno no primeiro momento, como nós começamos lá atrás, um projeto bem pequenininho, e ele foi crescendo degrauzinho por degrauzinho durante esses 10 anos, e ele pode sim ser uma inspiração para outras empresas também realizarem seus projetos locais, né, com cunho social voltado para a sua comunidade, mas que no montante, se cada um fizer um pouquinho, a gente consegue construir muita coisa bacana, sabe? Melhorar a vida de pessoas, melhorar até mesmo, né, no nosso caso, é um projeto que trabalha a autoestima, o desenvolvimento, a valorização da pessoa com algum tipo de deficiência. Então, é algo pequeno, é regional, era pequeno e regional. Hoje nós enviamos as sacolas produzidas pelos alunos da APAI para fora do país. Então, para eles também é um grande orgulho saber que foi para os Estados Unidos, foi para o Japão, foi para o Afeganistão. Então, foi para muitos países, coisas que são feitas aqui na nossa localidade. Então, tudo isso também faz parte desse plano, né?
e, claro, a experiência do consumidor no ponto de venda, que é a chave de ouro para o caso do cliente que realmente vai para o ponto de venda, que não tem só essa relação virtual com a marca. Eu acho que eu nunca vi tantas empresas falar sobre marca. E muito vem dessa questão que a gente está falando do digital também, porque a gente viveu uns anos que a gente falava muito de lead, de muita coisa, né? E aquela jornada rápida vai acontecer. E com toda essa competição, as pessoas estão percebendo que as marcas, né, que são mais fortes, elas conseguem se manter mais, conseguem, né, a gente fala pouco em fidelidade hoje em dia, mas elas conseguem ter fãs mais assíduos, né? Então, tu trabalhar a marca com força hoje faz muita diferença. E a questão social, ela é uma questão que as marcas precisam estar inseridas nesse contexto, né? Devolver um pouco para a sociedade, né? O que elas Recebem, né? têm Porque também é uma troca. recebem, É isso aí. Até, Júlio, se quiser comentar recebem. sobre o endomarketing, a cultura que tu também é responsável pelo endomarketing, né? Eu ia comentar aqui o que o Jô escreveu, ó, investir internamente, endomarketing cultura. Também faz total diferença para a marca. Marketing começa de dentro para fora. Isso é bem importante. A gente vem olhando muito para o endomarketing esse ano. A Redantex sempre olhou, né, Gabi? Historicamente, né? Sempre prezou muito. E esse ano a gente vem trabalhando fortemente os rituais internos, né? A gente vem chamando assim. Então, até vou começar com uma frase que eu falo nos nossos treinamentos, que marketing não é só o setor que faz, não são só as pessoas que estão sentadas na nossa ilha. Marketing é toda a empresa. Então, é desde como o pessoal da logística recebe a empresa que vai fazer as entregas, vai distribuir produtos, porque não adianta eu ter também o pessoal da loja, não adianta eu ter o melhor Instagram apresentando o melhor produto da melhor forma e o nosso cliente chegar na loja encantado, assim, eu preciso comprar esse produto que eu vi no Instagram e ser mal atendido. Então, todo mundo que está dentro da empresa faz marketing, né? E esse até é sem verba, né? A gente está falando da experiência, do contato, do atendimento. E manter os rituais internos que aproximam todos os funcionários, os colaboradores da cultura, dos valores, do que a gente quer passar para frente, né? Do que a gente quer entregar para os clientes, faz a diferença. Quanto mais cultura, mais torna natural no nosso dia a dia. Então, vai ser natural com o colega, vai ser natural com o nosso líder, vai ser com os clientes. A gente consegue. Todo mundo é beneficiado nessa cadeia, né? Vi que a Lucy comentou ali, né, que projetos sociais engrandecem ambas as partes, quem ajuda, quem promove, quem é beneficiado. É exatamente isso, e dentro da empresa também é dessa forma, né? Na verdade, sempre que a gente faz algo positivo, a gente recebe ele em troca de alguma forma, né? E o cliente sente isso também. Então, o carinho com que um produto é desenvolvido, todo o cuidado que a produção tem ao elaborar esse produto, né? A gente tem pouquíssimo problema de qualidade. Alguma coisa de avaria, eventualmente algum item que tem alguma situação isolada, mas é muito pouco. Por quê? Porque desde a pessoa que está lá montando o expositor, montando a bandeja, cortando uma peça, enfim, desde essa pessoa que está ali no processo inicial até o vendedor que está no atendimento, o compromisso ele é com o nosso cliente, né? A gente tem compromisso com o nosso cliente. A gente diz, às vezes o cliente está deixando R$300 dentro da empresa, né? É R$300 dele. Ele podia estar colocando em outro lugar. Ele está colocando em nós. Está dando para a gente essa responsabilidade, essa confiança. Então, se ele está comprando 10 mil, se ele está comprando R$300, é o dinheiro dele. Ele vale exatamente a mesma coisa, independente do valor de compra dele. Porque dentro da Redantex, a gente trata o cliente como ele merece. Porque ele realmente merece o melhor.
É o dinheiro dele que está pagando aquela maleta, ele que está pagando o nosso salário, ele que está permitindo que a gente faça um Instagram legal, que a gente tenha fotos legais, que a gente tenha fotos bonitas, lojas bonitas, experiências boas, porque cada cliente, ele realmente é valorizado do começo ao fim dessa relação. Desde todo mundo que faz parte da equipe de produção, passando pelas áreas mais administrativas e, claro, né, com o vendedor, que é quem de fato, às vezes, né, é o único que tem o contato com esse cliente, mas tem toda uma retaguarda que está ali junto para que essa experiência seja completa. E como mudou isso, né, gurias, da experiência do cliente, enfim, de entregar o melhor para o cliente. Eu percebo que de um tempo para cá, né, de alguns anos para cá, principalmente, né, pela questão das redes sociais, que hoje, se tu não tiver uma boa experiência, né, existe um comentário negativo sobre a tua marca. Mas uma vez, poxa, as empresas, né, elas sempre teve empresas boas, mas tinha algumas que, se eu entreguei mal, se eu não teve uma boa experiência, paciência, ninguém vai ficar sabendo, aquele cara e tal. Mas hoje em dia mudou muito isso, né? Hoje em dia, se tu não tiver uma experiência boa, se não entregar um produto bom, na hora o cara vai lá na internet já, vai fazer um comentário nas suas redes sociais, no Reclame Aqui, e aí tu vai ter que contornar toda essa questão. Eu conheço empresas que têm um faturamento muito bom e às vezes lançam um determinado produto e o produto, esse produto aqui não está saindo, por quê? Ou, enfim, às vezes lançam um e-commerce, não estou conseguindo vender no digital. Aí tu entra lá no Reclame Aqui e tem 5 reclamações. Aí tu diz, olha, vai dar uma espiada lá porque tu tem 5 de confiança. Mas eu sou muito forte em tal coisa. Ok, internet é outra, né, outra ordem. E tem também a questão, né? A gente faz bastante live. Na live o cliente pode vir e colocar o que ele quiser, né? Então a experiência dele também tá ali para todo mundo ler naquele momento, porque um comentário, uma mensagem que tu recebe no privado, isso tu tem certa gestão. Muito embora a gente tenha dentro da Redantex, exceto situações que faltem com respeito à educação, mas a gente não exclui comentário negativo do tipo, recebi, não gostei, ou tá atrasado. A gente não exclui esse tipo de comentário, a gente responde e mantém. Porque o nosso cliente que está visualizando o nosso Instagram, que é a nossa porta que está aberta para todo mundo, ele veja realmente a realidade. A transportadora atrasou, o cliente está insatisfeito. Eu não vou apagar esse comentário, eu vou entrar em contato com esse cliente, eu vou correr atrás da transportadora, a gente vai se virar em 30 para entregar na data que ele precisa, porque a gente tem esse compromisso com ele também. E a realidade é essa, não é um cenário perfeito em que dificuldades não existam. Existem, né? Problemas, a gente tem prestadores de serviço também. A gente depende da transportadora para realizar uma entrega, a gente depende de fatores alheios à nossa vontade para que o cliente fique satisfeito. E a gente é corresponsável, né, por isso. E às vezes chega numa live e a pessoa pode vir e falar qualquer coisa. Inclusive, está lançando um produto e a pessoa diz, não gostei. Acontece. E aí tu tem que ter jogo de cintura e tu também vai ter que, né, de compreender a percepção do cliente e a opinião dele, e ela é válida e ela faz a gente crescer, né? Porque se todo mundo só concordasse com o que a gente faz, a gente estaria estagnado, porque tu acha que tu não tem o que melhorar. Então, quando um cliente vem com uma sugestão, uma crítica, ou mesmo dizendo, não gostei disso, não gostei daquilo, tudo isso a gente leva muito em consideração e às vezes, né, quando está na frente de um cliente que ele é super sincero, tu tem que saber, né, como conduzir e, acima de tudo, entender essa crítica, essa sugestão e conseguir melhorar o teu processo, né, o teu trabalho, a forma com que ele é atendido. Então, tudo isso a gente consegue ir crescendo a partir dessas intervenções dos clientes, né? Muitas vezes uma queixa, ela é sim uma crítica mais firme, às vezes não muito respeitosa, mas na grande maioria, especialmente no nosso caso, são críticas ou necessidades que o cliente tem que fazer a gente melhorar o nosso trabalho. É uma colocação muito importante, né? Porque quando a gente recebe essa crítica, né, a forma com que a gente vai ver isso, né? Se faz sentido, se a gente pode melhorar, pode aperfeiçoar algum processo, né? Várias vezes essa crítica do cliente, esse comentário que a gente vê como negativo, ele está avisando, né, para nós que teve uma experiência ruim, para a gente aperfeiçoar para os próximos. E as pessoas, se tu resolve o problema delas,
a maioria vai lá e retira o comentário ou responde, tive uma... Né, o Agradece. próprio Reclame Aqui, ele tem a porcentagem, né, de problemas resolvidos e tudo mais. Então faz muito sentido, né? Gabi, até nesses comentários, né, você falou, né? A gente é uma porta aberta. As pessoas, os clientes entram, comentam a realidade e a experiência deles. A gente também recebe muito fã da marca, né? A gente tem o lado positivo também. Que é Tem a clientes, maioria dos casos, né? casos que quando enxergam algum comentário, então, vão lá e nos defendem. Nos Nossa, defendem. Aham. É mas, bem legal quando chega nesse estágio, né? é, Isso aí é o último estágio do marketing, né? Os advogados da marca, né? Kotler fala muito sobre isso e ele dá o exemplo do Mac, que o Mac tem, vamos lá, metade por cento metade ama e metade odeia. E ele fala que isso também é benéfico, porque gera muita conversa. Porém, a metade que ama é muito forte, porque a cada vez que as pessoas vão lá e comentam mal sobre o Mac, os advogados da marca vão lá e defendem com unhas e dentes. É isso aí. Então, esse é o seu último estágio do marketing, né? Tu ter os advogados da marca, né? Quando tu alcança esse nível aí, tu pode ter certeza que tu tá fazendo um trabalho muito, muito bom, né? Muito consistente. É bacana porque hoje a gente tem, sei lá, milhares de vendas, né? Mensalmente, enfim. Então, quando alguém diz, ai, não me mandaram rastreio, por exemplo, numa live, num comentário, né? Eu já chego cliente embaixo e diz, ué, mas manda uma mensagem, vocês respondem rapidinho. Então, ter esse, né? Tem um cliente, às vezes, mandam de noite, a gente não tem mais respondido mensagem fora do horário de expediente, né? E a gente chega de manhã e olha lá, olha só, ela já mandou o contato, já passou, fala com a fulana. Então isso acontece, é bem legal, assim, a gente fica, às vezes, assistindo ali a conversa delas, né? Bem bacana. Júlia, acho que tem uma pergunta aí para ti. estava tentando voltar aqui. Hoje, a empresa luta para ensinar, para promover que seus funcionários ajam de acordo. Ao mesmo tempo, a geração Z buscando ter uma real cultura organizacional, propósitos, etc. A pergunta é, estaríamos entrando em ponto de convergência no endomarketing? A gente trabalha... A Gabi também pode comentar, né? A gente tem uma empresa bem jovem, né? A maioria dos funcionários na faixa dos 20, 25, né? De 18 a 30 é a grande maioria, né? Passou dos 35 são os velhos, cheio de ruga na cara, assim, os gagá, porque deve ter uns, não tem meia dúzia na empresa, né? 35 acima, pouquíssimo. Eu sou uma delas. Eu sou uma das gagás. Mas sim, realmente a gente percebe muito isso, né? Que é uma geração diferente. A geração aí da Júlia, que é acima dos 30, ela também ela já é mais parecida com a minha, mas a gente vê que os jovens, 20, 25 anos, eles têm outra percepção das empresas. E dentro, a Redantex é uma empresa mais aberta, mais jovem, mais descolada, onde as pessoas existe hierarquia, obviamente, mas ela não barra ninguém de se comunicar, de se expressar, de sugerir. Então, isso a gente percebe como um ponto muito positivo em que todo mundo, entrou semana passada, mas tem uma sugestão de melhoria, essa pessoa vai ser ouvida. Essa melhoria vai ser avaliada. Então, nisso a gente consegue se comunicar bem com essa geração que não está, às vezes, que tem interesses diferentes e que prioriza outras coisas, né? Mas que a gente consegue juntando esse perfil um pouco mais jovem, porque a Redantex sempre foi comandada por um jovem, né? Pelo Jonathan. Hoje já estamos aí na faixa dos 35, mas uma mentalidade mais aberta, porque nós já fomos jovens, muita gente acreditou em nós, né? Então, hoje, acreditar na juventude e abrir as portas, né? E abrir os ouvidos e as definições da empresa para esse grupo mais jovem também nos permite, às vezes, ser mais rápidos, mais ousados, e estar mais atualizados, né? O mercado está muito rápido, e
E tem coisas que eu já não acompanho, né? Que essa geração é que já visualiza e já consegue interpretar de uma maneira diferente. Então, ter essa geração mais jovem também participando das decisões é bem importante para que a gente consiga manter o ritmo de evolução aí em termos de marketing, de posicionamento e tudo mais. E eu acho que o que une, né, esse cordão que faz a ligação entre esse pessoal mais novo, quem é velho ali, né, com escolhas diferentes, com decisões de formas diferentes, realmente a cultura da empresa. E são os valores. Então, assim, sempre bem explicado, assim, muito claro, né? O que a empresa preza? Por que nós estamos ali? Por que fazemos cada atividade do nosso dia a dia? Tudo tem um porquê. E dentro da Redentec é tudo muito claro. Então, cada um é convidado a olhar para esses valores, ver o que encaixa, né? Se encaixa e como tu vai trabalhar, né? Como cada um vai trabalhar esses valores no seu dia a dia. Porque nenhuma empresa é perfeita, né? A ponto, tipo assim, ai, nossa, essa empresa aqui é perfeita. Tudo dá certo. Não. Não! Aqui vai ter uma coisa, lá no outro vai ter outra coisa. Então a gente tem que colocar numa balança, entender, né, o porquê que tu tá aí, o porquê tu faz as coisas, e aí sim tu vai te sentir parte, realmente viver a cultura, viver esses valores e poder entregar o teu melhor dentro desse ambiente para os clientes, enfim, vendendo esse produto, que é o que a Redentex. Isso é muito importante o que vocês falaram, né? E é o questionamento do nosso amigo aí. Oi? É o Alan. Alan. Do Alan. Porque eu trabalhei em umas 3 ou 4 empresas, né? E a que teve a cultura mais forte, que realmente colocava a cultura em prática, era o Sicredi. E eu sempre brinco com o pessoal que quando eu saí do Sicredi eu abro mais conta do que quando eu tava. Porque a cultura ficou, e é uma cultura que eu me identifico também. Então, muda muito. Muda muito quando tu tem a cultura, né? E tu vê a cultura aplicada no negócio mesmo, né? No dia a dia. Faz totalmente total diferença do teu quadro lá com as coisas escritas e tu não cumprir isso. Então faz uma diferença enorme. Temos mais uma mensagem. Foi a primeira menina que trabalhou na Redentex. Hoje em dia nós somos legal. A maioria. É bem isso, né? Todo mundo cresce junto, é uma empresa que a gente desenvolveu muitos líderes, muitas pessoas ali dentro, né? Eu falo a gente, porque eu tô ali, né? Mas eu não acompanhei tudo isso. Inclusive, quando a Vanessa estava, eu ainda não estava. Mas a gente, né, historicamente, a gente vem acompanhando essa evolução e até, provavelmente, o Mauri já em seguida já vai encaminhar aqui para o nosso fechamento, mas a gente também tem uma outra situação bem bacana que a Julie trouxe esse comentário e me lembrou, porque com certeza se o Jonathan estivesse falando aqui, ele falaria que o círculo dourado, né? Que é o nosso porquê. Ele sempre diz, se alguém estiver aqui dentro e perguntarem o que vocês fazem, dizer, vende expositor, ele vai dizer, não, tu não vende expositor. Tu vende uma ponte para o sucesso do nosso cliente. É isso que a gente faz, né? A gente vende muito mais do que um busto, do que uma bandeja. A gente vende a realização do sonho do nosso cliente através do nosso trabalho. Então, às vezes é filosofia barata, né? No nosso caso, não. A gente realmente prioriza isso e a gente tem o porquê, o que, o como, justamente para ser uma ferramenta, né? Uma ponte para o sucesso do nosso cliente. É isso que a gente faz, é para isso que a gente trabalha e é por isso que hoje a gente vê como a Redentex cresceu e se estruturou e como ela tem pessoas engajadas com isso, fazendo parte da equipe, né? Porque as pessoas realmente se identificam com este porquê. Porque para vender qualquer coisa, tu pode vender qualquer coisa, né? Tem produto que talvez seja mais fácil de vender do que o nosso. Mas ver a realização do nosso cliente ou o sucesso dele através do nosso trabalho, isso é algo que realmente nos motiva muito e faz com que a gente continue em constante evolução, que a gente tenha contato com empresas como tu, Mauri, como outras consultorias que a gente sempre tem presentes também, para que a gente possa enxergar além do que está nos nossos olhos, né? Mas com a ajuda de um profissional adequado, consiga melhorar o nosso trabalho, melhorar a experiência do nosso cliente. Mas assim,
é que nem a Júlia falou, né? Não existe empresa perfeita, a gente tem muitas dificuldades. A gente realmente trabalha muito, mas ver a realização de cada uma dessas, né? Às vezes uma loja ficando pronta de cliente, ele satisfeito que conseguiu fazer uma embalagem personalizada da marca dele, a realização dele, ela faz parte da nossa realização. É isso que nos motiva também a estar em constante evolução e em constante movimento. E é o efeito cascata, né? Tu sabe que essa questão do porquê e o benefício, né? Quando tu vai nessa parte de entender vamos usar a palavra bem, né? Mas o que tu tá fazendo de melhor pro teu cliente, a partir do momento que tu entrega um produto bom, o cliente vai ter o resultado também, né? É um efeito cascata que vai melhorando todo o ciclo. Uhum. E eu me peguei pensando na consultoria um tempo atrás e também cheguei nesse ponto. E é até por isso que eu estou fazendo agora esses encontros, esses bate-papos, porque tem muita gente acompanhando nós aqui com dúvidas diferentes e a gente vai falando sobre marketing, vai se empolgando, né? E vai Mas tu mudando, sempre né? ajuda alguém. Vai Isso. migrando. Mas tudo bem. A ideia é que seja alguma coisa fluida mesmo, sabe? Porque a gente conversa, o pessoal interage e a gente fala sobre marketing. Mas é um ciclo virtuoso, né? Que a pessoa vê, tira uma ideia, tem um insight ali, entendeu? Então isso é muito, muito valioso e a gente vai fazendo algo a mais, né? Para entregar para o mercado, né? Olha, ó, saindo das sobrancelhas, Gabriela e Juliana defendendo a marca como vocês estão falando hoje. Ah, muito obrigada. Que legal. Tu vê que a cultura tá, A tá gente vai forte mesmo, né? brincar, né? A Julie está conosco há uns 6 meses só, mas eu falei para ela que foi muito fácil ela se adequar à cultura da Redantex. Na verdade, eu não sei se ela se adequou à cultura da Redantex, né? Ou se ela tem uma cultura como a da Redantex. Porque foi muito fácil realmente. Assim, às vezes, até eu comentei com ela, ela disse, para mim, eu também tive essa sensação, né? Que não foi algo que tu tem que ficar ali, né? Dizendo, não, é isso, é isso, é isso. Não, ela entrou e ela parece que se encaixou ali, né? Então, tanto a adaptação dela foi fácil, como a forma, né? Às vezes a forma que ela se comunica, se expressa, parece que ela conversou conosco antes a respeito, mas na verdade não. Também está dentro dela isso, né? Mesmo em pouco tempo, ela realmente tem essa cara que a Redantex tem e preza, e a Julie realmente se encaixou como uma luva. Obrigada. Mas é verdade. Não, Isso. não foi fácil achar essa peça, né, Gabi? Não. Mas tu nos ajudou, né, Mauri, né? Foi junto aí. Já acompanhava a Júlia pelo LinkedIn, né, as atualizações, porque né, tem serafinenses que ficam, serafinenses que vão embora, né? A Júlia estudou e foi embora. Então, descobri que ela era da área de marketing, né? Quando vocês falaram, opa, eu acompanho o trabalho dela, sim. Muito legal. Mas... Aí é bem forte. Né? Se tu não... É aquela coisa, se tu não te encaixa, tu vai te afastando automaticamente. Porque tu vê todo mundo trabalhando no mesmo propósito, é difícil não se envolver. E isso é mágico, assim, de empresas que tem isso forte. Perfeito, então, gurias. Caiu alguma coisinha? Aliás, eu vou separar, já que o Jonathan não entrou na live. Ele vai ter Provavelmente vai ter um áudio dele daqui a pouco. nessa live? Vai ter um áudio dele daqui a pouco me xingando, se já não tem, mas tudo certo, vou ouvir só amanhã. Gurias, muito obrigado aí pela participação. Acho que foi muito bacana. Sinto muito que o Jonathan não tenha participado, porque ele realmente agregaria bastante. Mas conforme ele foi falando aí, como eu, a Júlia, ele conversamos bastante, a gente tentou trazer um pouquinho do que ele provavelmente abordaria também. Mas vamos ter uma próxima oportunidade também com ele, né? Só com ele, olha ali, ó. Ó. É isso aí. Boa, vamos fazer sim, com certeza. Jonathan, já ficou ali alinhado já. Beleza, fechou todas então. Então, agradecer vocês aí pela participação, né? Mais adiante, daqui a pouco a gente faz mais uma. Eu acho que profissionais como vocês, né, que têm uma experiência de mercado, que já transitaram por várias empresas, tem muito a agregar para um mercado que, aqui na região principalmente, está ainda engatinhando, mas ele acordou muito, né? Tem muitas empresas e a Redantex é um case, né, dentro do marketing e inovação. Então, eu queria trazer um pouco para as pessoas
da realidade de vocês e eu acho que a gente conseguiu aí levar muita informação boa aí para as pessoas. Obrigado também, Julie, pela participação. Eu que agradeço pelo convite. Tava nervosa, né? E o bate-papo foi muito bom. Eu não, eu gosto de fazer live. Semana que vem quero fazer uma, quero vender. Falei para Gabi, tu que tá mais acostumada, né? Beleza. A gente é marqueteiro, né? A gente fala, tem que fazer live, vai lá, faz uma live. Quando a gente tem que fazer. Começa a fazer que tu Estreia, costuma também. estreia, né, Mauri? Nossa. Estreia, realmente estreia. Maravilha, Então tá, Mauro. Obrigada gurias. mais uma vez pelo convite. Ficamos felizes em ser lembrado, né? A gente sempre se esforça bastante, às vezes a gente tem dificuldade de ver os nossos. Na verdade, de ver os nossos acertos, mas a gente está sempre visando melhorar, né? Mas eu sei que muita coisa que a gente faz, outras empresas ainda não fazem. E tendo a ajuda do profissional certo, é muito mais fácil colocar em prática coisas simples, mas que trazem resultado. Então, obrigada mais uma vez, obrigada aí pela tua colaboração com a Redantex, comigo, né? Eu sei que também já tu presta serviço para diversas empresas, tenho certeza aí que tá todo mundo colhendo já os frutos aí desse teu suporte e desse teu conhecimento. Então tá, beleza, agradeço as palavras aí. E com certeza, estão plantando uma sementinha, né? Pouco a pouco aí a gente vai mudando o mercado. Um abraço, gurias. Boa Beijo. noite. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.